Boa tarde. Estamos começando mais um Rádio Web Filosofia. Vocês podem conectar e conversar conosco através do Facebook, na nossa página Rádio Web Filosofia, e também pelo meu perfil, Eduardo Ribeiro da Fonseca, e de todos os participantes aqui, que hoje o estúdio está cheio. Nós vamos falar sobre o tema de preconceito e sexualidade. Estamos aqui conversando com a Cíntia Coulter e a Ellen Stephanie Militão, e também com a presença de outros acadêmicos de filosofia, o Rodrigo Fernandes Trigueto, o Flávio Liberalino, o Andrei Gonçalves Correia, o Tiago Vasconcelos, o Hugo Renan Pisato, o Leonardo Prestes e o Johnny Gil Melquiades. O Johnny e o Flávio estiveram conversando com a gente aqui da outra vez, a respeito do tema da felicidade em Freud e Aristóteles. Foi um programa bastante celebrado depois nas redes sociais. Estivemos conversando com as pessoas, ficamos bastante felizes com o retorno, e hoje viemos animadíssimos aqui conversar sobre esse outro tema. Eu queria aproveitar inicialmente para falar de um livro que foi editado e saiu esse ano, chamado As Homossexualidades na Psicanálise, na História de Sua Despatologização, organizado por Antônio Quinet e Marco Antônio Coutinho Jorge. Recomendar a leitura. Tá? E depois eu vou mostrar um pouquinho do que eles falam, fazer alguma citação, porque tem a ver com a nossa discussão de hoje. Então, eu queria cumprimentar a Cíntia e a Ellen, né? Boa tarde para vocês. Hoje vocês estão com o microfone, né? Então ficou um pouco mais difícil. Sobre o que vocês estão preparadas aí para falar hoje? Dê só um pequeno preâmbulo para a gente. Pode ser, Cíntia. Bom, primeiramente, boa tarde. A gente vai falar um pouco da questão do preconceito, né? É bem importante ter esse espaço, porque a gente está dentro, apesar da gente estar dentro de uma universidade, é um lugar que tem também bastante preconceito, né? Mas no mundo inteiro tem, então a gente quer discutir um pouquinho essa questão do preconceito com o LGBT e com a mulher. E você? Boa tarde. Boa tarde. Eu trouxe um texto que uma pessoa que eu conheço, homossexual, ela escreveu sobre a questão de gênero, que hoje em dia não está muito bem definida na nossa sociedade. Então eu vou comentar esse texto, eu trouxe o texto dela, eu vou reproduzir ele, e daí a gente vai poder comentar e questionar sobre essa questão de gênero que é bem definida, assim. Muitos preconceitos vêm exatamente dos padrões tradicionais das sociedades, né? Quer dizer, do modo como a sociedade se articula tradicionalmente, e que de certo modo não permite o espaço de muitas variações em função de interesses, digamos assim, hegemônicos, né? de uma certa classe de pessoas, e também em função das dificuldades de compreender as variações, as possibilidades do ser humano como coisas também, né, normais, ou pelo menos tão anormais quanto as outras, né? As chamadas as coisas normais não seriam normais se outras coisas fossem consideradas normais, né? Então esse conceito de normalidade ele é muito questionável, né? Teríamos, talvez, ele não é um conceito verdadeiramente teleológico, ele é mais um conceito normativo, né? Ele não tem esse direito de se colocar como um conceito teleológico, né? Um conceito excessivamente arbitrário, assim, que determine a norma. Mas ele tem sido, né, um conceito normativo, quer dizer, o que seria, por exemplo, uma sexualidade considerada normal, né? E o preconceito está diretamente ligado a tudo isso. Quem que gostaria de começar? Bom, pode ser eu, mas só gostaria de falar antes que a gente percebe que as pessoas têm uma grande resistência em aceitar aquilo que não é igual a elas, que no caso seria o diferente, mas não é diferente no sentido negativo, é só diferente porque não é igual a elas. Que seria, no caso, a realidade do negro, o índio, o LGBT e a mulher, porque eles não estão representados na cultura que predomina na nossa sociedade. O índio, o gay e a mulher são colocados como um problema. Mas penso eu, por que a gente não coloca o próprio preconceito como um problema? Porque essas pessoas estão ainda hoje colocadas num patamar de desigualdade.
apesar de muitos avanços. Então, alguma coisa tem que ser feita para que essas pessoas sejam inclusas sem deixar de lado as suas próprias identidades. E se essa inclusão tiver que ser através da lei, como, por exemplo, a lei da homofobia, do racismo, ou a lei que proíbe a violência da mulher, que seja. Alguns preconceitos estão de forma sutis na sociedade, que as pessoas acabam aceitando e ficando caladas. Como, por exemplo, uma pessoa que fala, eu não tenho nada contra homossexuais, mas eu acho que esse tipo de coisa não se mostra em público. Essa fala representa o sentimento da pessoa de, eu quero o homossexual longe de mim. E essa mesma afirmação pode ser motivo suficiente para levar alguém a crer que o LGBT precisa ser exterminado. E aí nós temos esse índice onde um LGBT é morto a cada 28 horas, isso era até 2013. Em 2014, em janeiro, o índice passou a ser 1 a cada 18 horas. Hoje eu já não sei como é que está esse número. Mas as mortes são dos mais variados tipos, com facas, pedras, tesouras, armas de fogo, violência sexual, tortura, espancamento, asfixia, afogamento, atropelamento, entre outras. E quando a gente não mata essas pessoas fisicamente, a mulher, o negro, o índio, o asiático, o LGBT, matamos no dia a dia, através do silenciamento dessas minorias. Impondo, por exemplo, que o LGBT se vista dessa ou daquela forma, que se comporte deste ou daquele modo, que frequente este ou aquele lugar, que exerça esta ou aquela profissão e que escute esta ou aquela música. Como se já não bastasse tudo isso, a gente usa termos no sentido pejorativo, como viadinho, bicha, baitola, sapata, cola velcro, batedora de bife, entre outros tantos que acho que não vem ao caso citar aqui. E poderiam dizer as pessoas que morre gente todo dia, então por que a gente vai se preocupar com essas minorias? Porque quando se trata dessas minorias, a gente está falando de crimes de ódio, porque o transexual ele é morto por ser transexual. A mulher sofre violência por ser mulher. Sobre isso, tem na internet várias pesquisas que qualquer pessoa pode acessar e vai ver que o que eu estou falando é verdade. E o pior tipo de argumento que eu acho que existe é aquele que diz que o preconceito não existe, o machismo não existe, a homofobia não existe, que é tudo coisa da nossa cabeça. Quem dera fosse. Acho que esse tipo de pessoa precisa abrir o olho e olhar no espelho e ela vai ver que ela estava procurando preconceito no lugar errado. E preconceito está nela mesma, que está tendo atitudes preconceituosas na sociedade. Mas, de qualquer forma, não tem nada que justifique nenhum tipo de preconceito. É até um pouco absurdo que a gente ainda precise tratar dessas questões, porque me parece tão óbvio que você tem que respeitar a pessoa simplesmente porque sim. Não precisaria de nenhum argumento para defender isso. A gente criou um padrão, que é o padrão heteronormativo, onde o sujeito bom é o homem branco, heterossexual, masculino. E tudo aquilo que não se encaixa nesse padrão é ruim e é inferior, e nisso estão inclusas as minorias de que a gente está falando. E duas coisas que andam juntas nesse sentido são a homofobia e o machismo, porque a gente criou estereótipos para o gênero feminino e masculino, e tudo aquilo que não se encaixa nesse estereótipo é quase que automaticamente rejeitado. Então, acho que a dívida que a gente tem com o LGBT e com a mulher é quase que dá para fazer uma comparação com a mesma dívida que a gente tem ainda com os negros, em termos de opressão. Agora, não sei, a Cíntia quer complementar alguma coisa? Ou falar? Então, essa moça que eu conheço, eu não vou falar o nome dela, porque, né? Ela diz que as pessoas param ela na rua e perguntam se ela é homem ou se ela é mulher, porque ela tem o cabelo curtinho, ela usa camisa, calça, normal. E algumas pessoas, elas realmente perguntam por dúvida, mas 90% pergunta para provocar ela. E ela para e ela responde, eu sou a B, eu sou mulher. E daí ela começa o texto dela no vídeo falando, o que é mulher? A sociedade demarca os gêneros estabelecendo códigos de vestimenta e conduta. Meninos têm cabelo mais curto e usam roupas menos elaboradas, de preferência mais largas. Meninas têm cabelos longos e alisados e usam argolas enormes e penduricalhos e roupas justas que valorizem seus dotes físicos na busca de um parceiro. Se ser mulher é isso, por que tanta gente zoou a confusão do Ronaldinho? Meninos têm pênis, meninas têm vagina. Algumas meninas nascem com pênis e só ganham uma vagina depois da cirurgia. Algumas desistem da cirurgia. Alguns meninos vice-versa. E as tais condutas? Homem com H é aquele que come todas as mulheres que vê pela frente. Se ser gay é ser homem, que gosta de homem, mas nenhum dos dois são homens porque nenhum dos dois gosta de mulher, então assim como eles são gays? E como assim eles são gays? Eles são lésbicas? Ser mulher é gostar de homem? De homens que nascem com pênis, sem pênis ou dos que ganham pênis depois da cirurgia?
Se gostar dele sem ou antes da cirurgia é lésbica? É mulher? Vai depender se tem cabelo grande? Peraí. Teoria queer. A teoria queer surgiu para tentar estudar e compreender o rompimento das regras sociais que delimitam o gênero e que, segundo essa teoria, seria uma dessas coisas subjetivas, pessoais, amplas e indefinidas. Tem gente que acha que a teoria queer é a grande sacada para entender a revolução sexual comportamental do século XXI. Será? Tem gente que acha que a teoria queer é ruim, porque simplifica tudo e joga no mesmo balaio coisas e grupos que talvez precisem de uma análise e compreensão mais direcionada, específica. Será? Gênero é comportamento? Gênero é sexualidade? Gênero é genital? Todo mundo tem que ter gênero? Se você não se enquadra num gênero, você ainda é gente? Ser gente é o quê? Ter gênero é o quê? Depende de quê? E o mais importante, o que importa? E é realmente o que eu fico me perguntando, o que importa para as outras pessoas, a vida das outras pessoas, entendeu? Você tem que cuidar de você e não ficar cuidando da... E qual que é a questão? Porque basicamente, né, a gente vê que objetivamente as pessoas se ocupam da vida das outras, né, de um ponto de vista filosófico. Né, o que você poderia me dizer a respeito disso? O que é o funcionamento dessa cabeça que se preocupa com a vida do outro? Não sei, talvez curiosidade, porque o desconhecido ele sempre gera uma curiosidade muito grande, né? O estranho. E talvez quando uma coisa é estranha para você, ela gera uma curiosidade muito grande. Quando ela não condiz com o que você pensa, você acaba criando uma aversão àquilo que não é, que corresponde. Foi bem o que a Ellen falou mesmo. Mas acho que um pouco é uma questão de hábito, porque a gente se ocupa com a vida das pessoas, só que a gente não nota, a gente repara na roupa que a pessoa está, em como a pessoa se comporta, quase que inconscientemente. Não sei, acho que o professor poderia explicar melhor isso do que a gente. É, porque também tem uma outra questão aí, né, que vocês não mencionaram, que é, em geral, a gente se incomoda com aquilo que nos perturba, né, intimamente. Então, as diferenças, elas são muito perturbadoras, porque elas questionam o nosso modo de nos organizarmos conscientemente. Todos nós temos os mesmos questionamentos. Não existe, de um ponto de vista psíquico, uma definição. Eu até queria aproveitar, eu selecionei aqui um trechinho que, curiosamente, vai exatamente de encontro a isso que vocês estavam comentando, né? É uma citação do Freud, dos 3 ensaios, né? Que diz o seguinte: muito pode ser dito para caracterizar a pulsão sexual. Elas são numerosas, emanam de uma grande variedade de fontes orgânicas, atuam em primeira instância independentemente umas das outras e atingem uma síntese mais ou menos completa apenas no último estágio. A meta pela qual cada uma delas se empenha é a obtenção do prazer de órgão. Apenas quando a síntese é alcançada, elas começam o trabalho da função reprodutiva e, em razão disso, tornam-se geralmente reconhecíveis como pulsões sexuais. Ou seja, todos nós temos que passar pelo mesmo caminho, pelo mesmo caminho de definição do que seria essa, digamos assim, esse encaminhamento das nossas pulsões na vida adulta. E não existe nada definido de antemão. Então, obviamente, o questionamento que você faz do outro é um questionamento que você já fez a respeito de si mesmo. Todos nós tivemos que nos fazer questionamentos. E a cada vez que alguma coisa nos questiona intimamente, a gente fica em dúvida sobre a nossa própria natureza. Uma natureza que ela não é dada de antemão. Então ela se configura de uma certa forma. Quem não está muito tranquilo com isso, em geral, vai procurar, nessa diferença, encontrar um motivo de repúdio. Ou seja, quem está tranquilo na sua própria posição, naquilo a que chegou, né, enfim, como uma espécie de definição, então essa pessoa, ela, em geral, ela não vai se ocupar tanto do outro assim, a esse ponto. Mas quando a pessoa, ela própria tem um questionamento, uma perturbação mais forte, é porque ela mesma ainda não tem essa clareza a respeito da sua própria posição, e, portanto, não pode admitir o outro. Né? É uma questão que vai nesse sentido.
E o que mais que vocês teriam a dizer sobre isso? Porque parece que é um problema, que é uma inquietação que vai além, né, da mera questão da sexualidade, vai também em relação aos nossos costumes, né, ao nosso modo de ser, quer dizer, a escolha de roupa. Por que isso tem que estar associado a uma característica de um grupo? Né? Por que eu não posso me vestir como eu me visto, só porque eu quero? Por que eu tenho que daí ser definido de um jeito ou de outro, né? de um ponto de vista estrangeiro ao meu desejo? Né? Por que eu me visto do jeito como eu me visto? Né? Tem uma frase que eu vi num livro que eu comprei recentemente que diz assim: precisamos parar de querer que o LGBT saia do armário para colocarmos em gavetas. Porque é isso que a gente faz com todas as pessoas. A gente criou gavetas que diz o que as pessoas são e a gente simplesmente enfia as pessoas nessas gavetas de acordo com as características que ela tem. Então, eu acho que... Bom... Quando a gente está falando dessa coisa de preconceito, acho que tem a ver muito com direitos humanos, né? Então, a filosofia, nesse sentido, não tá como um pano de fundo da nossa discussão só. E, nesse sentido, eu acho que cabe à filosofia um papel muito mais do que conceitual, que é o papel de questionar quem é esse humano que não representa todos nós. Que universalidade é essa que está excluindo e oprimindo o outro? E onde que está essa igualdade de que a gente fala tanto, mas ninguém vê? É isso mesmo. Que igualdade é uma coisa... Por que não a desigualdade, né? Quer dizer, assumir a desigualdade como natural também. Né? Porque o igual, na verdade, é o direito. Né? O direito que as pessoas têm de existir. Mas existir como desiguais. Porque, no fundo, não existe, digamos assim, um nível de igualdade que nos torne homogêneos. Né? Seria muito chato um mundo tão homogêneo assim. Não sei o que vocês aqui que estão nos observando teriam a comentar a respeito disso. Alguém teria alguma contribuição aí para dar nesse momento? Diga-me. Só quero dizer que é o Rodrigo que vai falar, porque ninguém está nos vendo. Bom, com relação ao preconceito, eu posso dizer que realmente é um grande problema a ser tratado hoje em dia. Muita gente ultimamente tem medo de sair por causa da violência nas ruas, por causa desses preconceitos. E o que as pessoas deviam fazer, no fundo, é tentar aceitar quem elas são, nesse caso, para tentar curar-se dos seus preconceitos. Queríamos que isso fosse verdade, que isso fosse curável rapidamente, mas infelizmente não podemos. Não podemos realmente, nós temos que aceitar a realidade como ela é. Eu acredito que todos nós já temos sofrido preconceito por alguma coisa, né? Estava pensando aqui enquanto o Rodrigo falava. Né? Vocês têm alguma... Vocês já sofreram preconceito por causa de alguma coisa? Tem um monte de gente saltitando aqui, mas o difícil é querer falar, né? Jônio, você já sofreu preconceito por causa de alguma coisa? Claro, professor, com certeza. Por causa da minha... gagueira, podemos dizer, por causa do meu porte físico. Passei a minha adolescência sendo obeso e sempre sofri muito preconceito. E é um preconceito que nós nem sabemos por que nós sofremos. Sofremos simplesmente por você não consegue entender por que a outra pessoa te oprime. Né? Infelizmente temos que viver com isso. Mas eu creio que a diferença tem que ser valorizada mesmo. Como você diz, temos que aceitar as diferenças, mas que os direitos sejam iguais para todos, né? Porque nós somos diferentes, cada um procura o seu grupo e eu acho que apenas o direito tem que ser igual, não sei aquilo. Mas esse discurso de aceitar a diferença é uma coisa que já vem sendo falado faz bastante tempo e não é colocado em prática. A gente fala demais disso e não acontece. Porque não depende só de nós, como o Rodrigo falou, né? Até em outro sentido, a gente precisa aceitar o mundo. Porque como isso é uma resistência muito forte que as pessoas têm, não só em relação aos outros, mas em relação a elas mesmas também. Porque imagine se as pessoas se admitirem, né, de um modo mais amplo, admitirem coisas que elas, no fundo, elas não suportam nelas mesmas, né? É uma realidade que seria desejável, porém pouco presumível, né? A gente não acha que isso seja muito fácil de acontecer, como o Rodrigo falou. Diga, Thiago, parece que você está tendo uma erupção. Está começando a funcionar aqui do meu lado. Boa tarde, então. Então, questão disso, depois eu quero fazer uma pergunta para Ellen, para
para a Cíntia, mas antes eu queria comentar um pouco sobre isso que está sendo falado. Acho que a gente poderia dizer assim que existem dois níveis, que é o nível do preconceito e um nível superior, que seria o nível da superior, que não no sentido de hierarquia, mas de ser posterior, né? Que é o da discriminação. De certa forma, todos nós temos uma tendência de categorizar tudo. Isso até é uma forma de economia de energia cerebral. Então, de certa forma, nós categorizamos coisas e também pessoas dentro de determinados grupos. E aquilo que o Rodrigo, de certa forma, trouxe para a gente é que é meio natural, né, entre aspas, essa coisa de ter preconceitos, né, conceituar e categorizar pessoas e grupos dentro de determinadas bolhas. Por exemplo, essa pessoa é obesa, essa pessoa é negra, essa pessoa é pobre, essa pessoa é do grupo LGBT. Que é um ponto já aí negativo que a gente precisa, de certa forma, criar medidas para que possamos lidar com a diferença, apesar de todas as dificuldades. Mas acho que há um nível posterior, que é o nível da discriminação. Quando eu, a partir dessa uso essa categorização, a partir dela, eu acabo excluindo e oprimindo o outro grupo. E aí a minha pergunta vai de encontro a isso. Qual a importância da criminalização da homofobia na realidade atual do Brasil, que foi uma pauta aí importante dos debates no cenário político no Brasil, exatamente para combater esse nível posterior ao preconceito, que não é nem mais importante, mas está aí, de certa forma, junto dele, que é o problema da discriminação, não reconhecer o direito do outro legalmente e também na sociedade. E junto com dessa questão da importância da criminalização da homofobia, até que ponto essas críticas de que reconhecer direitos a uma minoria significa que está sendo posta uma ditadura gaysista, uma ditadura feminista ou de outros tipos. Eu queria saber a opinião de vocês, por que isso não tem sentido? Bom, primeiramente queria discordar de você em uma fala, que eu acho que o preconceito não é natural, ele foi naturalizado. A gente leva isso como natural por pura preguiça ou comodidade ou resistência de mudança. Qual foi a sua primeira pergunta? Desculpa, eu me esqueci. A importância da criminalização da homofobia. Tá. Bom, antigamente, homossexuais ou LGBT também sofriam violência, só que o problema é que isso não era visível, ninguém falava, não se falava desse assunto, não se mostrava índice nem nada, era até proibido fazer pesquisa sobre isso, porque ninguém mostrava nada. A importância é de dar justamente visibilidade para a violência, para dizer que as pessoas estão sendo violentadas, e isso é uma violação dos direitos humanos também, porque as pessoas são humanas. Então, eu acho que é mais no sentido de dar visibilidade, de fazer as pessoas colocar um pouco também de discussão no meio, não é só aplicar a lei, pronto. É dizer, a importância da gente discutir esse assunto, porque essas pessoas estão sendo violentadas e isso não pode acontecer. Até porque existem formas veladas, né, que não necessariamente vêm a público. Às vezes a pessoa toma uma decisão a respeito de uma escolha e nisso já está implícito o preconceito e aí ninguém tem o poder, né, de saber, não tem a capacidade, né, não está entrando na cabeça do sujeito, por que ele decidiu algo e não outra coisa. Então, o problema é colocar de um modo sutil, né? O Thiago quer fazer mais um comentário. Eu acho que isso tem muito sentido, que a Ellen disse, porque eu acho que a criminalização da homofobia, ela tem mais potencialidade, mais força, não apenas no que se refere a ser aplicada a lei, a punição, etc., mas no nível simbólico, que ela traz para o centro da discussão um problema que é o problema da discriminação, da violência principalmente, a violência física, a violência pela linguagem, mas também essa violência que é velada, né? Porque ela traz para o centro da discussão o problema da discriminação. E deixa eu perguntar pro Hugo aqui, pro Leonardo, se eles têm alguma, digamos, contribuição desse ponto de vista. Já sofreram preconceito de alguma coisa ou se sentiram desse modo? Diga, Hugo. Ou pelo menos o que você enxerga a respeito disso, caso nunca tenha sofrido preconceito de nada? Bom, como eu acho que todo mundo já deve ter sofrido bullying, acho, na escola, isso é uma coisa normal, coisa de criança, não que seja normal, mas é uma coisa que tem que ser desconstruída. Mas na questão da homofobia, eu acho que respeitar o direito do próximo é uma coisa tão óbvia, que não entra na minha cabeça porque tantas pessoas não aceitam isso. Porque eu acho que é uma forma de amar. Não pode ser algo que seja
criminalizado ou mal visto. É só uma forma de amar outra pessoa, uma forma normal de amor. Então, essa é a minha opinião, assim, eu acho que as pessoas, além de tudo, elas têm que se amar. E é isso. Então, uma boa parte disso, se não a maior parte disso, tem a ver com a moral cristã, né? Porque, querendo ou não, provavelmente foi a moral cristã imposta na sociedade do mundo, pelo menos o ocidental, que aumentou esse preconceito sobre qualquer coisa que fosse diferente daquilo lá. Só que, na minha opinião, Cíntia, minha opinião, eu acho que o cristianismo, hoje, faz totalmente o contrário do que eles se propuseram a fazer. Porque, pelo que eu li, quando ele esteve na Terra, ele disse para a gente amar o próximo e não julgar para ser julgado. É justamente o que eles fazem. É distribuir discurso de ódio e julgar todo mundo. E usam o argumento de que Deus criou Adão e Eva, não Adão e Eva, e acham que esse argumento é muito bom. Só queria responder a outra pergunta que o Thiago fez sobre a ditadura gaysista e feminista. Esse negócio de ditadura gaysista e feminista não existe, porque a gente só está dando direito para as pessoas, direito que elas sempre deveriam ter tido. E espaço na sociedade, espaço, voz na política, condições de ser quem elas são. E a gente só está dando esses direitos que elas nunca tiveram. Leonardo, você vai comentar alguma coisa? Bom, eu gostaria de comentar assim que eu estava pensando ali quando o Thiago comentou sobre a criminalização da própria homofobia, né? E qualquer forma de preconceito também acho que tem que se pensar, não é só no caso desse preconceito. Mas eu acho que isso é muito importante porque enquanto as pessoas não veem que aquilo que está na lei, eu acho que isso é meio que acho que as pessoas elas demoram para se tocar que aquilo realmente é importante, assim. Por exemplo, a lei seca, ela já... Bom, acho que qualquer pessoa de bom senso sabe que você não pode dirigir beber para dirigir, né? Então, só que isso precisou estar escrito, está na lei para as pessoas começarem a pensar, começarem a discutir. E eu acho isso errado, assim, por isso que... E também a criminalização daí acho que vai ajudar nesse sentido, assim, que daí as pessoas vão pensar, elas vão começar... Porque, assim, acho que também é importante fazer essa analogia, assim, as pessoas elas só acreditam quando alguém fala, né? Foi comprovado cientificamente, né? Então tem que ter esse apoio da justiça, assim, esse aparato a mais para esse cuidado. Mas sobre isso, pelo que eu sei, essa lei da homofobia, ela até a lei ser aprovada, ela passa por uma série de avaliações e etc. E a lei já não é mais como ela era originalmente. Se eu não me engano, agora só vai ser homofobia se você chegar a ofender a pessoa verbalmente na frente dela. Qualquer outro caso de violência não é considerado homofobia mais. Mas está em discussão ainda, né? Não sei. É porque, na verdade, a sociedade ela tem as resistências, né? Comentando o que a Cíntia estava falando antes. Na verdade, os ideais cristãos, eles são de outra natureza, né? É diferente do comportamento objetivo, muitas vezes, que as pessoas têm de utilizar o próprio cristianismo como desculpa, né, para julgar o outro, que seria uma contradição em termos, né? Mas, obviamente, daí as pessoas argumentam, elas dão um jeitinho de encaixar os argumentos de um modo tal né, que, digamos assim, que justifica a sua própria posição, né? Isso em relação a todas as coisas, né? Flávio, você tem alguma coisa que eu estou vendo que você está anotando aí, então com certeza o cérebro deve estar fervilhando, né? Diga. Então, boa tarde. Eu só gostaria de ressaltar assim, uma questão que eu mesmo sempre refleti sobre ela, que é, por exemplo, a falta de fundamentação natural e moral para a gente permitir, por exemplo, o casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo. Porque, por exemplo, duas pessoas que moram juntas, que dividem seus bens, e um deles, por exemplo, vier a falecer, a família do outro pode confiscar os bens. Então, é uma questão simples que a gente poderia colocar na legislação, que é o casamento civil igualitário. Mas não existe uma fundamentação natural, porque o natural justifica homem e mulher. E a moralidade também justifica homem e mulher. Então, eu queria perguntar para a Cíntia se ela considera isso um entrave, um impedimento para
conquistar, para que o LGBT, para que a mulher consiga mais direitos de coisas que não são natural, não são justificadas naturalmente e nem positivamente, porque são direitos positivos, seria o casamento igualitário. Então eu queria perguntar para a Cíntia se ela considera que isso é uma dificuldade que o LGBT, por exemplo, enfrenta para conquistar mais direitos, que é uma questão de direitos humanos, que não tem fundamentação natural. Mas é fundamentação natural para quem, entendeu? Quem que disse que é fundamentação natural, homem e mulher? Então é isso que tem que ser questionado. Quem disse isso? Quem disse que isso é realmente a verdade? Porque a verdade absoluta não existe. Tudo pode ser questionado a qualquer momento. Então eu acho que a gente tem que ter toda uma revisão dos nossos próprios valores e morais, porque a gente está com valores e uma moralidade completamente arcaica na nossa sociedade. Eu acho que essa crítica ela vem, por exemplo, na genealogia da moral do Nietzsche, né? Quando ele vai dizer assim que nós precisamos questionar o valor dos valores, né? Em que medida os valores têm valor? Ele enfraquece o homem, né? O Tiago falou alguma coisa que não sei se vocês ouviram. Não, até que medida os valores morais que estão, eles enfraquecem, eles fortalecem o homem, né? Mas eu queria falar essa questão da natureza. Esse é um impasse bem complicado, porque há pesquisas aí bem disseminadas até de comportamentos homossexuais em outros animais, né? Então talvez a gente poderia não falar que é natural a homossexualidade enquanto um comportamento sexual, mas talvez que seja comum à natureza, não apenas dos seres humanos, mas de vários animais do reino animal. E essa questão da moral, eu concordo, isso que já foi dito, né? A moral ela tem que ser revista para que todos que possam sejam incluídos dentro dela, né? Quando a gente fala em natureza, se você diz que não é natural ser homossexual, você está dizendo que a pessoa escolheu isso, e não é verdade. Como que não é natural? Vamos supor, se eu sou homossexual, como que não é natural? Como que você pode me dizer que não é natural se eu não escolhi isso? Eu simplesmente sou, entendeu? Então, tem muita coisa a gente tem que entender também isso, que o próprio mecanismo de seleção natural, ele prevê a variação. Ele prevê, né, e tem inúmeras espécies animais que nem, inúmeras não, né, exagero, vamos exagerar, assim, existem espécies animais que nem sequer utilizam meios reprodutivos comuns para se reproduzir, né. Então tem muitas variações na natureza, tem reprodução por ciciparidade, enfim, várias, né, reprodução do mesmo ser, né, que ele fica, tem uma cópia perfeita, vamos dizer lá do outro lado. Então tem várias coisas assim, quer dizer, o conceito de naturalidade, ele está baseado basicamente, né, do ponto de vista da nossa moralidade, na ideia da família. Né? A ideia da constituição da família e que isso tem que ser respeitado a qualquer custo. Né? Mas isso não, digamos assim, não é uma pressuposição natural, porque, por exemplo, na visão do Schopenhauer, no tomo 2 do Mundo com Vontade de Representação, quando ele faz uma apreciação da questão do homossexualismo, por exemplo, ele diz que isso pode ser, inclusive, digamos assim, uma das formas de sístole e diástole da natureza, né? Quer dizer, inclui mais homossexuais ou menos homossexuais de acordo com a sua necessidade, né? Em relação a se quer reproduzir tanto o ser humano assim ou não, né? Quer dizer, digamos, existem outras formas de se encarar o problema da naturalidade, não dizendo que uma é certa ou errada, mas justamente que há um questionamento, né, dessas variações como possíveis e presumível, né, que seja presumível que a própria natureza também coloque variações para ver no que dá. Né, ver qual que é o resultado disso, do ponto de vista da própria composição da espécie e tudo mais. Né, e determinadas adaptações cuja finalidade tem uma questão metafísica, né? A gente não sabe nem para que isso poderia ser, a que isso poderia servir, né? E em que medida que as nossas concepções podem ser sequer consideradas válidas, né? Andrei, fala, o que você tem a dizer? Primeiramente, boa tarde a todos aí, parabenizando as meninas pela fala, gostei muito da contribuição delas. E talvez até fugindo um pouco não tanto da discussão, mas que nós tiramos uma tarde para falar das minorias. Daí quando a Ellen comentou que as minorias são os negros, os pobres, a comunidade LGBT, uma pessoa de uma Umbanda, uma pessoa de uma outra religião,
uma pessoa de uma classe menos favorecida, etc. Então, o que me fez pensar é quem é a maioria, então, né? Se nós estamos discutindo sobre o direito da mulher, o direito dos gays, o direito do negro, o direito do pobre. Então, a partir de que pressuposto nós estamos estereotipando um tipo de minoria, de maioria. Então, a maioria seria homem branco, hétero e cristão, né? Então, parece uma discussão assim que... Parece até uma discussão que nem a Ellen falou e outros colegas também comentaram, parece uma coisa meio óbvia, né? E parece que uma desconstrução, para mim, assim, desse tipo de moralidade é a partir da própria construção do gênero, que vem construída na própria família e na própria escola, né? Quando uma criança nasce, ela já nasce cheia de estereótipos e cheia de rótulos, ou seja, uma menina tem que vestir rosa, uma menina tem que brincar de boneca, e é engraçado até como o próprio comércio lida com isso, né? Que uma menina tem as possibilidades do quê? Ela tem uma mini cozinha, ela tem uma mini casa, ela tem bonecas, ela tem ferro de passar, ela tem liquidificador, ela tem essas possibilidades, a maioria das vezes da cor rosa, né? Porque estamos formando o quê? Estamos formando mulheres do lar e mulheres que cuidam de crianças. Ou seja, a mulher foi reduzida a essas funções. E os homens, né? Primeiramente tem o carro, tem o boneco, tem os monstros, tem os OVNIs, tem os robôs, tem inúmeras e inúmeras possibilidades de brinquedo para brincar, que diz o quê? O homem pode ser o que ele quiser ser, né? Então, eu queria saber de vocês, principalmente para a Ellen e para a Cíntia, e também para os demais colegas que querem contribuir, qual que é a função, primeiramente, da família, a família aqui no sentido de construção de afeto e de caráter, não a família padronizada cristã, mas na família enquanto formar novos cidadãos, novos indivíduos em sociedade, e também o papel da escola, para tentar desconstruir um pouco essa moralidade. A importância que tem para desmistificar um pouco essa coisa que foi criada e que nós estamos tentando debater e tentando desconstruir a todo momento. Obrigado, e quero saber de vocês um pouquinho. Não, então, eu acho que quando uma menina nasce numa família, e eu vejo isso pela minha família, porque somos duas meninas, a gente já ganha as bonequinhas e tudo mais, igual você falou. E eu acho que isso gera uma limitação, inclusive, no nosso pensamento, porque a gente só vai conhecer isso na nossa realidade. É só isso que a gente conhece. Até, sei lá, 2 anos atrás, eu achava que eu ia ser dona de casa, porque não vinha mais possibilidades para mim. Então, eu acho que as famílias têm que começar a tratar a criança de acordo com o que ela é. Então, você espera a criança nascer, dá um pouquinho dos seus valores, mas a gente tem que começar a enxergar a criança, porque a criança sabe quem ela é. Então, a gente tem que aumentar as possibilidades dela, levar ela numa loja de brinquedo e deixar ela escolher o que ela quer. O que ela quiser assistir na televisão, o que ela quiser vestir. Entendeu? Se um menino quiser usar uma sapatilha rosa, ele pode usar. Entendeu? E todo mundo vai ter que aceitar. Eu acho que é isso. Os pais conversando nas escolas, conversando com outros pais em reuniões, e acho que o papel da família é mais no sentido de ter um diálogo com a criança, de mostrar, explicar como que a sociedade funciona numa certa linguagem mais fácil, né? Por que a televisão passa na propaganda que menina tem que usar rosa, que o Kinder Ovo vem com brinquedo para menina e um vem com brinquedo para menino? Acho que cabe bastante esse papel de ter a noção, de explicar isso para a criança também. E a escola era para ser um lugar para desconstruir o preconceito, e na verdade o que a gente tem é totalmente o contrário. A gente tem professores sendo preconceituosos, admitindo que os colegas zoem os outros colegas por alguma atitude. Então acho que tem que rever, assim, tem que ter uma transformação no interno, assim, de cada um, para depois começar a transformar as coisas em volta. Excelente. Eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando. Eu queria dizer assim, aos alunos e às pessoas que estão nos ouvindo, que foi extremamente estimulante para mim essa conversa de hoje. Uma conversa bem mais plural do que a gente conseguiu, Johnny e Flávio, da outra vez, em função, né, do fato de a gente estar ali começando. Eu acho que teve uma intensidade que, né, seria bem o que a gente poderia esperar desse tipo de encontro. Espero que ocorra assim nas próximas vezes. E também queria pedir um pouco de desculpas para o público. Eu tive dificuldade de acessar o Facebook para saber o que as pessoas estão comentando eventualmente. Então, me comprometo num momento posterior, olhando isso, a gente retomar aqui, assim,
pelo menos episodicamente, sobre o que as pessoas possam ter comentado, e retomar isso na próxima semana. Então agradeço a presença de todos, da Cíntia, da Ellen, do Rodrigo, do Flávio, do Andrei, do Thiago, do Hugo, do Leonardo, do Johnny, e dizer que conto com a presença de vocês, se vocês desejarem estar aqui da próxima vez. E nós estamos assim com uma programação, sempre quando a gente depende das outras pessoas, pode ser que ocorra de modo modificado ou algo assim, mas de entrevistar aqui na próxima semana o professor Wilson Masker a respeito do tema, enfim, da destrutividade do ser humano, especialmente nos conflitos étnicos e religiosos, que também tem guarda, né, uma relação profunda com o tema do preconceito, esse tema da próxima semana. Então venha calhar, né, caso tenha algumas mensagens aqui que a gente não pode acessar, aí a gente venha a comentar. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima semana. Infelizmente, acabou.